Olá, eu já falei para você que a minha missão como geriatra é melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar físico e manter a sua funcionalidade. Para utilizar uma frase que os meus pacientes utilizam muito, doutora, eu não quero dar trabalho para ninguém. É uma maneira de dizer, olha, eu quero manter a minha funcionalidade, manter a minha capacidade de realizar aquilo que hoje eu estou realizando. Então, hoje nós vamos começar uma sequência de vídeos que falam sobre os grandes inimigos da funcionalidade, aquilo que faz o idoso declinar mais rápido, que são as síndromes geriátricas, ou os 5 Is da geriatria. Então, o primeiro I, a insuficiência cerebral, o I da instabilidade, I de incontinência urinária, I de iatrogenia, que é aquilo que a gente sofre por conta de alguma ação médica, iatrogenia, e o I da imobilidade, que leva os idosos a ficarem acamados naquela situação difícil, certo? Então hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o primeiro I, a insuficiência cerebral, que é, na verdade, a minha maior especialidade, que eu mais vejo aqui no consultório, né? Que são os idosos com problemas de memória, com demências, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, ou mesmo outras demências, como a demência frontotemporal, corpus de Levy, a demência vascular, ou mesmo idosos que ainda não estão com nenhuma demência, mas já estão apresentando um comprometimento cognitivo leve, ou um comprometimento cognitivo subjetivo, ou seja, apenas uma queixa de memória, e o paciente me procura por conta disso. Então, como é que você, que está me ouvindo agora, vai conseguir identificar num familiar próximo, talvez num pai, numa mãe, num avô, numa avó, num ente querido, que está havendo uma insuficiência cerebral, algum processo cerebral que está em evolução e que a gente tem que ficar atento? É importante notar que isso não é necessariamente algo do envelhecimento, né? Muitas vezes a pessoa fala, isso é coisa da idade, e pode ser que não seja apenas da idade. Então eu vou colocar aqui algumas dicas de ouro para você observar nos seus familiares. Então a primeira dica é, o seu familiar está repetitivo, ele está contando a mesma história várias vezes e não está nem se dando conta disso? Outra questão, ele já precisou de ajuda para encontrar a sua própria casa? Saiu e se perdeu? Precisou de ajuda? Um episódio de desorientação? Isso também é um sinal bastante importante. Precisamos trazê-lo ao consultório. Um terceiro elemento que acontece muito também será que o seu familiar já não está dando conta daquilo que ele dava conta anteriormente? Vou dar um exemplo comum, que é a questão das finanças. Não está conseguindo mais dar conta das finanças, ou o gerente ligou e deu algum problema? Isso pode ser também alguma doença em curso, alguma outra situação. E essa questão do banco eu vou sublinhar bastante, porque de repente o seu pai ou a sua mãe nesse momento já não está mais dando conta das questões das finanças, mas você não está sabendo. E isso é uma coisa que dá uma certa dor de cabeça. Então eu já recomendo, se você tem pais velhinhos, que já fique junto dessa parte das finanças, talvez sugira aí uma conta conjunta, isso pode ajudar bastante, pode economizar muitos problemas lá para frente, tá bem? Então, essas 3 dicas que eu falei, né? O paciente está muito repetitivo, precisa de auxílio, de avaliação, se perdeu ou está deixando de dar conta daquilo que ele dava conta anteriormente. E uma 4ª dica de ouro, que é uma coisa mais sutil, se o seu parente internou e apresentou alguma agitação nessa internação, precisou de fazer uma contenção física, ficou lá amarrado porque ficou agitado, ou precisaram fazer algum medicamento para acalmá-lo, pode ser também que ele já tenha uma insuficiência cerebral. Então, já tendo alta, procurar o consultório de geriatria, tá certo? Então, não podemos achar que essas questões são do envelhecimento, porque elas não são, tá bem? Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer qual é a situação em que a gente tem aí um risco de estar havendo uma insuficiência cerebral, que é o primeiro I da geriatria
E aí a gente vai falando também nos outros vídeos sobre os outros Is, as outras síndromes geriátricas, né, que são os inimigos da funcionalidade. Deixa aqui abaixo suas dúvidas, seus comentários.